Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre nos envolva. Nessa paz nós já vamos nos preparando para o Evangelho de hoje, vamos fechando os nossos olhos, vamos serenando as nossas mentes, acalmando as nossas tensões, vamos nos ligando com os nossos benfeitores espirituais, elevando bem os nossos pensamentos e buscando Jesus, o nosso Mestre, a nossa maior esperança. Vamos agradecendo a Jesus por Ele nos ter trazido o Evangelho, pelo seu infinito amor que o levou a dar a sua própria vida para resgate de muitos. Bondoso Mestre, dá-nos a inspiração necessária, a boa compreensão dos seus ensinamentos. E nos conduz, Senhor, até a presença de Deus, o nosso Pai Criador, para que humildemente possamos agradecer pela vida, pela saúde, por tudo que temos e que somos, pela nossa família e pela bênção da atual existência. Bondoso Pai, dá-nos a força e a coragem necessárias para que possamos vencer os obstáculos da nossa jornada. Que nós possamos nos transformar, nos aperfeiçoar e a cada dia estarmos mais próximos da vossa divina perfeição. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus amigos, meus irmãos, o tema de hoje é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra que significa o Deus das riquezas. Nós encontramos nos evangelhos Jesus sempre abordando o tema riqueza. Ele sempre nos alertava da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Inclusive nós temos até aquela assertiva dele que ele disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Só que ele nunca condenou a posse das riquezas. Nós sabemos que ele tinha alguns amigos que eram ricos. Por exemplo, o próprio Zaqueu. Nicodemos era rico. José de Arimateia era rico. Lázaro era rico. Ele tinha muitos amigos ricos. Ele não condenou a riqueza. Ele sempre condenou o que? Ele condenou o amor às riquezas, que é diferente. A riqueza por si só, ela não é nem boa, ela não é nem má. Depende de quem faz uso dela. Ela pode ser uma bênção ou uma maldição. E nós vamos abordar um episódio para nos explicar essa questão. Um episódio que envolve Jesus e Zaqueu, na cidade de Jericó. Zaqueu era, digamos assim, ele era uma espécie de chefe dos publicanos em Jericó. Como sabemos, publicanos eram cobradores de impostos a favor de Roma. E Roma pagava muito bem a eles. Portanto, eles eram ricos. E Zaqueu, que era o chefe deles, obviamente que era mais rico ainda, né? Muitas coisas aconteceram até que Jesus chegasse à casa de Zaqueu, mas nós vamos nos ater apenas no diálogo entre os dois. Nós vamos meditar nos versículos 8, 9 e 10 do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte. Aliás, o Zaqueu, se dirigindo a Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, eu estou para dar aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu estiver defraudado alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado.
sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nesta casa. Porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Há duas maneiras de se ajudar alguém necessitado. Uma é simplesmente doar algo para a solução de um problema momentâneo. Um exemplo clássico é quando nós encontramos alguém conhecido, até amigo, que está passando por alguma dificuldade e a gente pega e doa uma cesta básica. Uma cesta básica que dentro de 15, 20 dias, no máximo, ela já acabou. Aí precisa dar outra cesta básica, certo? E a segunda é a que Zaqueu escolheu. Ele estava bolando, traçando um plano de doar metade dos seus bens aos pobres, para que eles nunca mais tivessem necessidade da ajuda de ninguém, não precisassem mais da esmola dos outros, eles pudessem ganhar o seu sustento de forma definitiva. Esse era o plano de Zaqueu. Ele não queria dar, simplesmente dar, ou seja, cadastrar uma certa quantidade de necessitados, dividir em partes iguais, dar uma parte para cada um. Obviamente que isso, dentro de pouco tempo, ia acabar e a pessoa voltava a ser o que era. Mas ele estava bolando um plano para que a ajuda dele fosse definitiva. Mas nesse caso envolve muito amor, dedicação, respeito e o exercício do amor em ação. Amor em ação é aquilo que nós chamamos de caridade pura. Então esse era exatamente o plano de Zaqueu. Imagina que uma pessoa muito rica resolve dar aos pobres a metade dos seus bens, como eu já estive explicando, e logo acaba. Ele faz um cadastro, separa um monte de pessoas necessitadas e vai distribuir. Isso é fácil. Para ele isso é muito fácil, porque é uma coisa fácil, é só ter os bens e doar. Entendeu? Mas o ideal seria doar de forma que a pessoa possa viver o resto da sua vida, certo? Ganhar o seu pão de cada dia através das orientações que esse doador de riqueza vai transmitir a ele, certo? Porém, se o doador agir com sabedoria e amor ao próximo, claro que ele vai utilizar metade da sua fortuna na geração de empregos, como às vezes acontece nos nossos dias, né? Nós temos conhecimento de alguns empresários ricos que praticamente trabalhou a vida inteira sem tirar férias nenhuma, pensando nos seus funcionários, pensando em manter os seus empreendimentos em atividade, de tal forma que não causasse nenhum problema para as pessoas que dependiam do seu trabalho, entendeu? Então essas pessoas são pessoas que ajudam o próximo, ajudam o seu semelhante, entende? Através não de esmola, de doação, de nada, mas de emprego, por exemplo, um emprego que é muito bom, que é o que nós necessitamos. Eu acho que Zaqueu estava pensando exatamente nisso. A gente não sabe como é que era naquele tempo, né? Os meios de existência, de vida, meio de vida, entende? Então, algumas pessoas tinham dificuldades. Mas Zaqueu estava pensando era exatamente nisso, ou seja, ajudar o próximo na solução de seus problemas, mas de uma forma definitiva. Quando Jesus disse, presta atenção, hoje entrou a salvação nesta casa, foi porque Zaqueu teve a sua felicidade aumentada várias vezes, porque nós só somos felizes com a prática do bem. Fazer o bem é um exercício, de tal forma que você, no seu início, você se esforça para fazer o bem,
Mas na medida que você vai exercitando, você vai gostando dessa prática. E essa prática vai te fazendo com que você seja feliz, cada vez mais feliz. Porque só a prática do bem espontâneo, né, do bem voluntariamente, uma forma que faz o bem de uma forma natural, bem espontânea. Só dessa forma que a gente é feliz. Só dessa forma, nessa prática desse bem, é que a gente entra no reino dos céus. Esse estado de espíritos que a gente adquire através desse trabalho. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos.